Olá, estamos aqui para mais uma Escola em Casa. Eu sou Rosélia Cavalcante, professora de língua portuguesa, e essa será a nossa 13ª aula de recomposição, que tem como tema texto natalino. Como nós estamos no mês do Natal e esta é a nossa última aula, então eu escolhi um texto, um conto natalino, a gente fazer uma interpretação, uma revisão de tudo que nós já vimos com esse conto. O nome do conto chama-se O Atraso de Papai Noel. O dia amanheceu bem chuvoso e assim foi até a noitinha. Papai Noel ainda dormia, embalado pelo cansaço do trabalho na fábrica de brinquedos. De repente, trim, 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 Papai Noel perdeu a hora. Já estava atrasado para entregar dos presentes. Ele deu um pulo da cama e se arrumou na velocidade de um avião a jato e saiu em disparada. Ufa! Quase que as crianças ficaram sem seus presentes. Esse é um contozinho de Isabel Cristina Soares, S. Soares. Vamos fazer uma interpretação. Vocês estão vendo que aí é uma narrativa, né? Por estar contando uma história, né? Que tem os personagens, que tem onde aconteceu o fato, quando foi que aconteceu o fato. Então, esses são os elementos do texto narrativo. Não é isso? É diferente de um poema, que também pode ser narrativo. A maneira em que ele é escrito, esse contozinho, porque é uma história do dia a dia, né? Então, ele é diferente a maneira em que ele é escrito. Você vê que a poesia, ela é em verso, aqui são as frases, são totalmente diferentes escritas da poesia. Então, vamos fazer a interpretação desse texto. Qual é o título do texto? Por que o texto tem este título? E quem é o autor da história? Vamos ver. O título do texto é O Atraso de Papai Noel. Mas por que será que o texto ia ter o título de O Atraso de Papai Noel? O que foi que aconteceu que a autora botou o título O Atraso de Papai Noel? Porque Papai Noel dormiu muito e perdeu a hora de entregar os presentes. Ele estava cansado do dia anterior e acabou dormindo muito e esqueceu a hora dos presentes. E quem foi que escreveu essa história, esse conto natalino? Foi Isabel Cristina Soares, é a autora do conto. Qual é o tema da história? Então, olha, a narrativa tem que ter um enredo, a história. Quem é o personagem? Também na narrativa nós temos que ter os personagens, não é isso? Neste caso aí nós temos apenas um personagem. E o que provocou o barulho trim, 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 que barulho é esse? Vocês conhecem esse barulho? Vamos ver. Qual é o tema da história? É o atraso do Papai Noel. Papai Noel se atrasou para fazer a entrega do presente. Por isso que o título é a mesma coisa do tema, O Atraso de Papai Noel. E quem é o personagem? É o Papai Noel, é o personagem principal. A história toda se desenrola em torno de Papai Noel. E o que foi que provocou esse barulho? Trim, trim, trim. Provavelmente foi um despertador. E ele só acordou por conta do despertador. Saiu apavorado, correndo, com medo de chegar atrasado, né? E por que o Papai Noel saiu em disparada? Porque ele estava cansado. Ele estava cansado. No texto diz que Papai Noel estava cansado. Mas o que foi que levou Papai Noel a estar cansado? Vamos fazer depois uma ilustraçãozinha da história. Como eu não vou fazer uma ilustraçãozinha, eu peguei um filmezinho depois, coloquei para você como nós vamos ver. Olhe, por que o Papai Noel saiu em disparada? Porque ele acordou atrasado e tinha muitos presentes para entregar.
Aí ele saiu em disparado. E por que ele estava cansado? Ele estava cansado pelo trabalho na fábrica de brinquedos. Além dele entregar os brinquedos, Papai Noel também trabalhava na fábrica de brinquedos. Acabou saindo tarde, dormiu pouco e se atrasou para entregar os brinquedos. Aí eu fiz essa ilustraçãozinha aqui, ó, um textozinho, Papai Noel se levantando, cansado, para fazer as entregas dos presentes. Aí, de acordo com o texto, como é que estava o tempo? Veja que no texto ele diz mais ou menos como estava o tempo e por que Papai Noel deu um pulo da cama. Veja que no texto a autora faz a comparação de Papai Noel da maneira que ele levantou a velocidade de um avião a jato. Nesta frase em que ela compara Papai Noel com a velocidade do avião a jato, foi por quê? Porque Papai Noel foi de avião ou porque ele se arrumou muito rápido, rápido mesmo? Vamos ver. Olhe, o dia estava chuvoso, como no início do texto disse, que o dia estava chuvoso, amanheceu chovendo, até a noite foi chuva. E por que Papai Noel deu um pulo da cama? Porque ele estava muito atrasado, muito atrasado. Quando ele percebeu, aí ele pulou da cama e saiu a jato, como se fosse um avião a jato. Então ele se arrumou muito rápido, correndo mesmo, para não chegar mais atrasado ainda. Então nós temos algumas palavras e vamos fazer a ligação, pois elas têm o mesmo sentido, são da mesma família. Inclusive a palavra atrasado, as pessoas esquecem, escrevem muito com a letra Z, porque o Z nessa palavra ele tem um som, o S ele tem um som do Z. Então, olha, atrasado. E depois tem a palavra chuvoso, mas que palavra daí desse outro lado vem de chuvoso? Tá entendendo? Ela é uma palavra que vem de outra palavra, a palavra chuvoso. Noitinha, noitinha também é o diminutivo de uma palavra. E amanheceu, amanheceu também vem de outra palavra. De que palavra vem a palavra amanheceu? Vamos fazer a ligação dessas palavras para ver. Veja, atrasado vem de atraso. E vocês sabiam que atraso vem de atrás. Atrás termina com S, certo? Por isso que atraso é com S, atrasado é com S também. Além de seguir aquela regra, fica entre duas vogais. Chuvoso. Chuvoso vem da palavra chuva. Então são palavras da mesma família. Noitinha é o diminutivo da palavra noite, noitinha. E amanheceu vem da palavra manhã, foi acrescentado mais um A e seu, ficou amanheceu. No futuro vocês vão saber qual foram os elementos acrescentados na palavra para formar uma nova palavra. Usando as mesmas palavras também do texto, vamos formar novas palavras. Com essas palavras que nós temos aqui, nós temos no texto a palavra cama, trabalho, era para tirar o R, trabalho, não tem o R, viu gente? E dormia e hora. Que palavra nós poderíamos formar dessas palavras, sendo da mesma família, que teriam até os mesmos sentidos, porque seriam da mesma família. Então, olha, de cama, a gente pode formar camareira. O que é camareira? É aquela mulher que forra as camas de um hotel, são as camareiras. De trabalho, nós podemos formar a palavra trabalhador, da mesma palavra que trabalho. Eita, faltou a galera. Dormia, nós podemos formar dorminhoco. A pessoa que dorme muito é dorminhoco. E de hora, nós podemos formar horário. Não é isso? Então, veja, são da mesma família, tem a escrita muito parecida.
Retire do texto. Lembra que nós estudamos sílabas, palavras com uma sílaba, com duas sílabas, com três sílabas, com mais de três sílabas. E como é que nós formamos as sílabas? Vocês estão lembrados? Nós formamos as sílabas com consoantes e vogais. Ou então até mesmo uma vogal só forma a sílaba, menos uma consoante só, certo? Então nós temos palavras de uma sílaba no texto, palavras com duas sílabas, palavras com três sílabas e palavras com mais de três sílabas no texto. Vamos ver que palavras são essas que nós temos no texto. Palavras com uma sílaba, nós temos já, que quer dizer agora, é o mesmo sentido de já. Temos também palavras com duas sílabas, Noel, que é o nome de Papai Noel. Temos jato. Veja que a sílaba de Noel tem vogal, consoante, e depois nós temos a vogal primeiro e a consoante, duas sílabas, um pouco diferente formada, porque geralmente nas sílabas, para ela ser uma sílaba comum, então vem primeiro a consoante e depois vem a vogal, não é isso? Quando é uma sílaba um pouco mais complexa, existem umas diferenças, vem com mais consoantes, com mais vogais, não é isso? Já jato é sílabas simples, jato com duas sílabas simples. Palavras com três sílabas, nós temos a palavra fábrica e a palavra cansaço. Temos outras também, mas escolhemos essa. Palavras com mais de três sílabas, veja a palavra atrasado. A palavra atrasado tem quatro sílabas, notem que o A está fazendo a sílaba sozinho, porque na nossa língua a vogal faz sílaba sozinha, mas a consoante não. Temos a palavra velocidade. Nós temos uma velocidade, uma, duas, três, quatro, cinco sílabas na palavra velocidade, não é isso? As palavras abaixo, elas estão escritas no texto com letra maiúscula. Por que será que algumas palavras no texto, como essas, estão escritas com letra maiúscula? Outras com letras minúsculas. Então, Papai Noel. Por que será que a palavra Papai Noel está escrita com letra maiúscula? Por que será que ele está escrito com letra maiúscula e quase está escrita com letra maiúscula dentro do texto, não é isso? Então vamos ver. Dentro do texto, Papai Noel, mesmo fora do texto, Papai Noel é um nome próprio. Então tem que ser escrito com letra maiúscula. Nós já vimos isso também. Ele, a palavra ele em si não é para ser escrita com letra maiúscula. Ela dentro do texto, sem ser depois de um ponto final, ela é escrita com letra minúscula. Mas ali nós temos um ponto final e contém um ponto, nós devemos escrever com letra maiúscula. Do mesmo jeito é a palavra quase. Não é nome próprio, não é nada, é uma palavra comum, mas se vier depois de ponto final, tem que ser escrita com letra maiúscula. Veja que todas as palavras que nós vimos até agora foram palavras tiradas do conto O Atraso de Papai Noel. Eu aproveitei algumas palavras para mostrar a vocês, por exemplo, a palavra atraso, depois vem atrasado, a gente formando novas palavras, com as palavras que já estavam lá. Nós pegamos as palavras que estavam lá e mostramos de que palavra ela estava vindo. E vocês observarem que se a palavra é com S, a que vem daquela palavra também vai ser com S, e aí por diante.
E como o nosso tema é Natal, nós já fizemos o conto de Natal, falamos de Papai Noel. Quando a gente vai falar em um conto de Natal, aí a gente já pensa logo, vai falar sobre o quê? Sobre Papai Noel, árvore de Natal, os símbolos do Natal, né? Então eu peguei aqui alguns símbolos de Natal, que sempre aparecem no Natal, nas árvores de Natal, tudo, para que a gente aprenda como é que se escreve. Nós temos ali uma estrela, temos velas, temos um anjo, temos Papai Noel também, mas ali a intenção não é Papai Noel, esqueci até o nome agora, mas a gente vai ver. A lapinha, temos a árvore de Natal e temos o símbolo. São todos símbolos do nosso Natal. Vamos ver como é que se escreve. Estrela, veja, velas, anjo, chaminé, gente. A palavra que eu esqueci foi chaminé. Não tem a história que Papai Noel chega pela chaminé, não é isso? Então, chaminé também é um símbolo do Natal, né? Esse Papai Noel aí ficou enganchado na chaminé. Temos a árvore de Natal, não é isso? Que também é um símbolo do Natal. Temos o sino e temos o presépio, que é o menino Jesus com São José e Nossa Senhora. E os carneirinhos, é o presépio, também é outro símbolo do Natal. E, gente, essa foi a nossa última aula desse ano. Desejo a todos vocês um Feliz Natal e um próspero ano novo, de muito sucesso, felicidade para todos vocês. Até o próximo ano.